Escolar de Santa Catarina, no que tange a história, o objetivo é efetuar alterações significativas na constituição, na gestão e também na condição de trabalho do ambiente escolar. A gestão escolar, ela deve ter projeto de ensino, diagnóstico dos problemas, as metas para atingir o envolvimento de todos nesse ambiente. O professor, ele deve organizar o seu projeto que visa alterar, modificar e completar os conhecimentos dos alunos. Referente à avaliação, não deve ter um cunho finalista, deve ser processual e deve mensurar a interiorização ao longo do desenvolvimento que os alunos obtiveram. O estudo da história permite o entendimento da sociedade em suas diversidades, as suas histórias e as suas culturas, vivido pelos homens, bem como as suas experiências de vida ao longo do tempo. A história faz refletir o tempo atual e aquele a ser resgatado, suas fontes e suas datas, por pesquisas e por análises. O historiador, ele deve resgatar o passado para entender o presente. Método progressivo, regressivo, progressivo. Outro marco no estudo da história é o tempo, o cronológico histórico. O cronológico é o relógio, os meses, os dias, o calendário judaico, o calendário chinês. O histórico, tempo de colheita, o nascimento, a relação do antigo com o novo, do arcaico com o moderno. Outro ponto a ser estudado na história é o espaço, a lateralidade, horizontalidade, verticalidade. Temos o espaço escolar, o espaço religioso, o espaço político, a rua, o bairro, o país. Nas relações sociais, estuda como o homem se organiza, a sua época, o seu tempo, o seu espaço. A história também faz entender a classe dominante, como isso funciona, como transformar as ideias particulares em universais. Nas relações de produção, a sociedade se organiza de acordo com as suas necessidades. As necessidades materiais, culturais e religiosas, de gêneros, de idades. De um lado tem os donos de produção e do outro lado a força de trabalho. Não há conhecimento sem o entendimento do passado. O conhecimento do passado gera novas hipóteses e novos saberes. Não há verdade absoluta. Educação infantil. Nessa fase escolar, o conhecimento histórico deve ser centrado na autoidentificação das crianças e na relação com os membros mais próximos. Podemos trabalhar o nome das crianças para iniciar o processo de descoberta da sua vida, valorizar o conhecimento que adquiriu com a convivência com os adultos e as pessoas mais próximas. As histórias infantis é uma ferramenta que permite que as crianças reflitam sobre o tempo que elas não conhecem. Os procedimentos pedagógicos mostram para a criança a compreensão do antes ou depois, semana, mês e ano. As funções de espaço devem ser trabalhadas na perspectiva da lateralidade, olhares horizontais e verticais. A elaboração de plantas da sala de aula permite que as crianças a conhecer o trajeto que ela faz da casa e do bairro e da cidade. Por meio da oralidade, são registradas as cenas que relacionam o tempo e o espaço. O papel da escola é contribuir para as relações sociais onde a criança possa viver sua identidade. A proposta curricular do ensino fundamental, ela foi realizada de 1988 a 1991 e ela foi dividida em 2 ciclos, as séries iniciais e as séries terminais. Nas primeiras e segundas séries, o objetivo é trabalhar a história do próprio aluno, partindo da realidade dele, falando da sua rua, do seu bairro. Nas terceiras e quartas séries, o objetivo é explorar mais a história do seu local e da sua região, trabalhando mais os momentos históricos do seu município e do seu estado.
fazendo estudos sobre os grupos étnico-culturais e também o patrimônio cultural da sua região. Nas quintas e sextas séries se enfatiza mais a história do Brasil. Na quinta série se fala mais sobre a história catarinense, através da sua colonização, e conhecendo assim as diferentes culturas e também o seu processo imigratório. Na sexta série tem como tema central a ocupação territorial e os vários conflitos fundiários. Nas sétimas e oitavas séries se enfatiza a história geral. Na sétima série é o trabalho de reconhecer e analisar os vários tipos de culturas e também diferenciar os seus momentos históricos. Na oitava série tem como tema central a ser trabalhado as relações sociais de produção e a comparação das sociedades escravistas antigas e modernas. 88 e 91 do ensino médio afirma o sentido cronológico da história e a linearidade passado-presente. O ensino de história tome como ponto de partida a nova ordem mundial, que fica sob posse das elites, né, eles que determinam o que deve ou não ser ensinado nas escolas, levando em consideração o ponto de vista da América Latina, em especial a geopolítica, a globalização, em seus níveis políticos e culturais. O professor utilizará de um livro de didática que vai auxiliar nas tarefas. O tempo destinado a cada tema serão debatidos, ela é de escolha exclusiva do professor. O ensino ele deve constituir-se como referencial crítico para o reencontro da integralidade, dando ao aluno a liberdade para ele pensar, criar, escolher, mudar as relações sociais existentes. A proposta ela gera polêmica, principalmente nas mudanças, né, para o ensino médio, pois ela sessiona conteúdos para cada série e ela observa a ausência da disciplina de história na terceira fase nas escolas do estado, em grande parte das escolas do estado, perdendo o conteúdo do século XX. A proposta curricular nos mostra como devemos proceder em relação aos assuntos que vamos trabalhar em sala de aula. Em primeiro lugar, o professor deve levantar um tema. Em segundo lugar, ele vai apresentar um problema, levantar algumas questões para depois discutir, debater com os alunos em sala de aula. Em terceiro lugar, é o procedimento, onde em cima do tema trabalhado deve-se identificar, analisar, comparar e diferenciar, recuperar o assunto em questão para assim responder à problemática proposta no início das atividades. Na educação de jovens e adultos, o professor deve trabalhar de acordo com o nível de escolaridade de cada aluno. O professor deve valorizar a vivência e história de vida que esses alunos trazem consigo, porque nessa modalidade de ensino, o conhecimento do aluno é muito complexo.